Oi, galera, sejam bem-vindos ao Conversa de Quinta. Eu sou a Mariana. Eu sou a Aline. E eu sou a Ana. Então, o tema de hoje é rotina e comportamento na quarentena. A gente quer trocar com vocês e entre a gente também o nosso comportamento, como é que estão nossas experiências e sentimentos no meio de uma pandemia que é novo para todo mundo. Então, a gente vai aqui nesse podcast trocar essas experiências. E aí, gurias, como é que tá para vocês? Então, eu fiz um apanhado de tudo que eu já fiz durante esse período. E aí me veio, não sei assim, quer falar sobre... Por que te veio essa ideia da gente falar sobre isso, assim? Da gente expor, sei lá. Se isso também foi um reflexo da quarentena, o que aconteceu? Para fazer o podcast? Foi mais assim, de ouvir mesmo outros podcasts e pensar por que não, né? A gente sempre troca muito no WhatsApp, em conversas de texto, e eu acho que as nossas conversas são legais. Então eu acho que gravar isso e expor talvez seja legal para as outras pessoas também. E pra gente ter também esse registro, né? Eu acho que é muito interessante o fato da gente, quando a gente conversa entre a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, sabe? E muitas vezes a gente acha que não, é só a gente que comeu mais, é só a gente que bebeu mais, é só a gente que ficou triste mais vezes, né? Sim. Então, quando a gente conversa, a gente vê que tá tudo bem, é isso aí. Não tá sozinha nessa, sabe? Então, eu acho muito importante passar isso pras demais pessoas, assim como a gente passou uma pras outras. Isso mesmo. Não, eu perguntei na real porque uma das coisas que me bateu muito, assim, foi esse negócio de estar todo mundo super produtivo, fazendo alguma coisa, né? E isso, é claro, tem um lado muito bom, tem um reflexo muito bom, porque meio que aflora a nossa criatividade. Isso, aliás, foi uma coisa que eu percebi muito, que aflorou muito minha criatividade pra coisas que eu achava que eu detestava, assim, tipo, maquiagem, coisinhas assim, mais de criação mesmo, assim, sabe? Sim. E aí eu fiquei pensando, tipo, até onde essa pressão afetou a gente pra gente poder fazer isso, que foi bom, porque, né, fez a gente botar a cara e criar uma coisa nova. Mas ao mesmo tempo, como essa pressão, tipo, afeta na gente, assim, tipo, porque a gente tem que ser produtivo, tem que criar e tudo mais. Daí, como é que isso soou, assim, pra vocês? Olha, pra mim foi mais. Foi difícil a quebra da rotina, porque eu ia trabalhando para o trabalho caminhando, né? Eu ia e voltava caminhando quando o Matheus não podia me levar. E isso foi um baque, porque eu parei de me exercitar totalmente. Aí comecei a fazer aula em casa, de aula de funk, aula de yoga, tudo. Nada. Tu chegou a fazer? Mas nada durou mais que uma semana, sabe? Isso. Sim, Isso sim. me frustrou. Sim, eu ia dizer isso também. Isso me frustrou de uma maneira assim, tipo, por que eu não consigo continuar isso, né? O que tá me impedindo? Me bate uma preguiça do nada e eu não consigo mais fazer, não consigo dar continuidade a isso. Isso foi o que mais me bateu, assim, dessa quebra da minha rotina. E o que eu tô sentindo mais, assim, é que parece que tudo é muito intenso. Tudo que acontece ou é muito bom ou é muito ruim. E às vezes dá uma bad e às vezes tu volta muito feliz. Que nem esses dias choveu muito aqui em Porto Alegre, né? Vocês sabem. Tava uma umidade horrível em todos os apartamentos. E aí a gente limpou, o chão ficou bem limpinho. Isso me deu tanta felicidade, uma coisa que não me traria felicidade antes, se não tivesse sido esse momento, sabe? Essas coisas que estão batendo, assim. Parece que a gente deve estar vivendo um mini reality show. Qualquer coisinha que a gente faz é super intenso. Um dia que tu fica, sei lá, sem vontade de fazer nada. É um dia que tu quer morrer porque tu é uma bosta inútil e não faz nada. E daí no outro dia que tu faz uma mínima coisa, tu já fica... Uau, meu Deus, como a vida é incrível. Isso. E uau, como eu tô demais. Tô sobrevivendo nesse momento. Tá ótimo. Eu tava pensando num negócio enquanto você tava falando. Por isso que eu botei um caderno aqui pra não esquecer, anotando e não ficar viajando. Eu lembro que muito louco, tipo, acho que uma semana antes, assim, de cancelarem as aulas e tudo mais. Não, acho que um dia antes, porque eu lembro que a gente chegou em casa e eu vi o e-mail. A gente tava falando, né, tipo, sobre no que isso poderia levar e tal. Claro que a gente nem imaginava. Mas eu acho que a gente chegou a tocar nesse ponto de, tipo, como a gente tem dificuldade de se virar sem rotina, tipo, de a gente ter que produzir uma rotina pra gente mesmo sem uma coisa de fora impondo que tal horário tu vai acordar, porque tu tem que ir pra aula, porque depois tu tem teu trabalho e depois tu tem que fazer isso.
E, tipo, quando tu tem que cuidar das coisas que tu tem que fazer, tu, tipo, fica... O que eu vou fazer agora? O que eu tô fazendo aqui? Esse que eu tô fazendo aqui faz a gente, tipo, entrar em outras coisas e aí a gente surta mesmo, né? Acho que foi esse foram um dos meus vários surtos, assim, tipo, quem sou eu sem a minha rotina? O que eu faço na gente? Pra mim é um pouco mais fácil, porque eu tenho que acordar às 8h30, tenho que ficar na frente do computador. Geralmente trabalho, quando não tem de qualquer modo, eu tenho que ficar na frente do computador, porque se alguém ligar, eu tenho que estar ali às 8h30. Então, isso ainda tá dentro, assim, sabe? Mas, tipo, hoje, por exemplo, foi um dia que eu reclamei porque eu tava com dor nas pernas, porque eu não... Gente, meu apartamento é minúsculo. Então, eu realmente tô fazendo exercício. Tem semanas que eu não saio de casa nem pra ir no mercado, sabe? Eu tenho esse privilégio de não precisar ir. Então, gurias, eu queria perguntar pra vocês, assim, essa questão da maquiagem, né? Que vocês sabem que eu adoro. Vocês estão conseguindo se olhar no espelho, se achar bonita, entender as mudanças que a quarentena tá trazendo pro corpo de vocês, se vocês estão dando bola ou não. Porque, assim, pra mim, o início foi tranquilo, mas agora eu senti que eu tô ganhando uns quilinhos, né? Porque não tem como, a gente não se exercita, assim como a Aline falou, o apartamento é pequeno, a gente anda pra lá e pra cá, mas mesmo assim não é suficiente pra gente fazer um exercício, né? Até a Aline tava falando que a gente não tá tomando tanta água também, que eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo, eu até tomo bastante água, mas com certeza isso reflete. Mas mesmo assim eu tô conseguindo me olhar no espelho, arrumar o meu cabelo. Vocês viram que eu fiz uma mecha roxa, né? Que foi uma consequência da quarentena também. Mas eu consigo me olhar, me maquiar e achar que tá legal, assim. Apesar do corpo, da gente saber, de eu saber, eu me conheço, sei que eu ganhei alguns quilos. Mas como é que vocês estão nesse sentido, assim? Eu tô à base de dias, assim. Tem dias que eu tô bem e tem dias que eu não tô. Assim, eu tô sem fazer a sobrancelha há 4 meses, então a gente se vira em casa, mas não é igual. Eu tô sem retocar as luzes do meu cabelo. Eu ganhei alguns quilos, então óbvio que tudo isso afeta a gente. E a gente sabe, eu quero cortar meu cabelo e eu não tô indo. Então, a gente sabe que tudo isso afeta muita gente. Mas tem dias que eu pego, ponho uma roupa melhor, assim, tipo... É que eu tenho a mania de roupa pra andar em casa e roupa pra sair. Sim. Então, eu ignoro que eu tô em casa e ponho uma roupa que é de sair. Tipo, que nem eu fiz hoje, assim. Ignorei que eu tô em casa, botei uma roupa que eu usaria pra sair. Me maquiei pra nada, pra ficar em casa mesmo. E sequei meu cabelo com secador, sabe? Aí, tipo, parece que tu não piorou tanto. A diferença é que agora tu não tá mais te arrumando, né? Sim. Então, acho que eu tenho dias, daí tem dias que eu realmente eu não quero me arrumar. Eu quero, daí eu me olho no espelho, me odeio, mas eu não quero me arrumar. Então eu só respeito, assim. Então acho que tá bem altos e baixos, assim, mas dentro de um senso que eu ainda consigo me manter sã, assim, no sentido de tudo bem, é uma fase e se hoje tu não tá como te achando tão bem, é porque tu não quer te arrumar, né? Tá dentro do que tu diria normal, então, assim, né? Tem aquela oscilação de um dia pro outro, mas dentro do que é razoável no dia a dia, assim. Não no dia a dia, porque, tipo, no dia a dia a gente busca coisas. Tipo assim, hoje eu não tô me sentindo tão bem, eu vou marcar pra fazer meu cabelo. Sim. Hoje, tipo, minha sobrancelha não tá legal, eu marco pra fazer minha sobrancelha, entendeu? Tipo, eu não sei se vocês são, mas eu sou consumista, então, tipo, tô muito mal, vou comprar uma roupa nova. Nossa, eu sou pão dura. Tipo, não tô, sabe? Eu até compro, eu até exagerei bastante nas compras online, assim, mas é diferente, sabe? É bem diferente, porque às vezes eu ia no shopping e não comprava nada, mas experimentar a roupa, se sentir bem, assim, sabe? Então, tá um padrão ok, mas não é o normal. Sim, assim. entendi. E aí, Ana, como é que tá? Bom, eu tava pensando, na verdade, esse foi um ponto positivo, assim, pra mim, da quarentena, porque eu, muito até surpreendentemente, foi o contrário, eu não ganhei peso na quarentena, perdi, porque eu comecei como eu até anotei os tópicos das coisas que eu fiz de março pra cá, que obviamente eu não mantive, mas, né, foi um aglomerado de coisas. Mas uma das coisas que eu fiz foi lá no início começar a fazer exercício, que eu não fazia antes, não fazia exercício mesmo. Dava umas caminhadas de vez em quando, assim, mas não era uma coisa que eu me ligava. E no início da quarentena eu comecei a despertar mais para isso. Comecei a fazer videoaula de dança, dava umas caminhadas de vez em quando. E isso foi afetando na minha saúde, assim, né? Tipo, a minha alimentação mudou, comecei a cuidar mais do que eu comia. Comecei a beber água, que era uma coisa que eu não fazia antes. Agora eu tenho bebido mais água do que eu bebia antes.
E aí isso que a Aline tava falando, né, dessa questão do cuidado. Essa questão da vaidade não é uma coisa que me pega muito, porque eu acho até que eu não sou muito vaidosa, assim. Então, nesse ponto da autoestima, eu acho que os meus altos e baixos, eles estão mais relacionados com o tanto que eu tô produzindo ou não nesse período. E aí, eu me vejo mais ou menos bonita de acordo com o que eu tô fazendo, assim, sabe? Sim. Tipo, quando eu comecei a ver tutorial de maquiagem, quando eu comecei a ver tutorial de costura, quando eu comecei a brincar ali com as minhas roupas e tal, isso ia refletindo em mim, tipo, aí eu ia começando a cuidar do meu cabelo, daí eu já fazia uma maquiagem, aí eu já olhava meu corpo e já, tipo, via. Claro que agora, isso, né, gente, lá em março, não tô mais fazendo exercício, já mudou totalmente a minha coisa, meu foco de coisas que eu quero aprender durante a quarentena. E exercício já não tá mais na lista. Então, já ganhei o peso, mas, tipo, não. Eu ganhei o peso que eu tinha antes, assim, então não cheguei a ter muito essa diferença do corpo. Mas, então a minha autoestima, ela tá mais relacionada com o tanto de coisas que eu faço nesse período. Deixa eu fazer uma pergunta pra Claro. vocês. A rotina de vocês referente à questão da pandemia mesmo, assim. Tipo, no início eu vou fazer compras pra ter pra 2 semanas, em 2 semanas não precisar sair de casa. Agora não, agora eu já tô amolecendo. Mudou isso ou não? Porque pra mim mudou, assim, sabe? Eu tava muito mais, não vou sair de casa, não vou em lugar nenhum no início. E hoje eu já me permito, porque eu acho que é até uma questão de fazer bem pra mim, sabe? Tipo, eu vou de máscara, eu vou num lugar que é aberto, ou às vezes eu vou no mercado, não vejo gente, vou sozinha mesmo. Mas hoje eu me permito um pouco mais do que antes, porque pra mim entrou num ponto que já não tem mais como, sabe? Ficar só em casa, porque eu achei que ia ser um mês ali só em casa e depois deu. Mas não, já estamos em 4 meses, né? Bom, eu administro uma casa, né? Então, é um pouco diferente, assim, eu acho. Não sei, talvez não. Mas a gente compra uma vez por mês o que a gente precisa pro mês inteiro. E só que assim, as coisas vão acabando e a gente vai tendo que ir no mercado, né? Fruta, carne é uma coisa que acaba e a gente tem que continuar comprando durante o mês. Geralmente é o Matheus que vai, porque ele não é grupo de risco. Então ele vai, pega o telefone e fica me questionando no WhatsApp as coisas que ele tem que comprar, o que é, o que não é. E quando eu vou, assim, é bom. Eu gosto, eu adoro ir no mercado. Isso é uma coisa que antes da quarentena eu gostava de fazer e agora é muito mais legal, né? Tu sair, maquiar o olho só. Se torna um evento, né? Maquia só o olho Sim, pra ir no mercado, entendeu? Então a gente. Sim, A gente vai e volta. Pois é. Vou te dizer que eu nunca gostei do mercado, hoje eu Capaz. Pois é. Até voltando à pergunta que tu fez, né? Tipo, esse negócio da autoestima e tal. Tipo, porra, no mercado eu ia de qualquer jeito. Agora não. Agora eu faço a minha aulinha de maquiagem e faço tudo que eu tenho que fazer. Eu vou no mercado, tiro foto, faço vídeo chamada com as pessoas toda. Então, eu acho que teve esse ponto positivo, assim, pra mim. Eu acho que foi uma coisa que eu ganhei, assim. Um cuidado que eu passei a ter. A minha pergunta é do início da quarentena pro final. Mudou o jeito que vocês viam a quarentena? Com certeza. Quando falaram quarentena, anunciaram quarentena no jornal. Só a palavra quarentena já não se aplica mais, né? O Matheus falou, não, mas calma, são 14 dias. E eu falei, ufa. Sim, o meu trabalho anunciou isso aí, 2 semanas. O meu trabalho anunciou 2 semanas. E a gente vai vendo o que vai dando, né? E até hoje, desde o dia 18 de março, eu não pisei mais na agência, assim, então... Que loucura, né, gente? É louco. Mas vocês estão sentindo, assim, tipo... Porque a gente tá em julho já, né? Já foi 7 meses do ano, assim. O ano já foi, na real. Já foi, metade do ano já foi o ano. Copo meio cheio. A parte mais legal vai lá pro final. Mas vocês estão sentindo muito... É porque, assim, isso foi uma outra coisa também. Eu tô mais acostumada, assim, a ficar em casa, né? A minha rotina era a aula e tudo mais. Mas eu sempre fui mais caseira, assim. Tipo, não sou muito de sair. Então, isso de ficar em casa não me bate muito. Vocês estão sentindo esse baque, assim, de ter que ficar em casa? Tipo, por exemplo, teve um dia que tu me chamou, Aline, que tu tava querendo sair pra rua. Querendo sair pra rua, não. Que tu tava, tipo, querendo conversar, porque tu tava surtando e tal. E isso bate em vocês, assim, de ter que ficar em casa e...
Como é que bate em você? Bate muito. Nossa, eu era a pessoa... Na verdade, eu sempre fui mais festeira e no último ano eu tava bem tranquila, assim. Como eu comecei a trabalhar num lugar que eu precisava me envolver mais, então eu acabei ficando mais com happy hour, assim, que acaba meia-noite, de boa, tá em casa, dorme. E então ano passado e esse ano eu tava muito mais tranquila, mas eu descobri que eu não posso mais ser tranquila porque eu gosto de festa, assim, saudade de festa, festa mesmo, pra dançar, pra ouvir música, pra lidar com Gente, aglomeração. A aglomeração. Mas, nossa, eu sinto muita falta. Acho que se eu pudesse ir, eu não iria tanto quanto eu sinto falta. Sim. Pra mim é diferente, assim. Exatamente. Eu acho que o que tá me fazendo mais mal de não sair não é nem festa, é pegar um sol na rua, ir pra uma praça tomar chimarrão. No início da quarentena, Gente, eu tava... foi anunciado e a gente tinha um show de rap pra ir em maio. E eu falei, não, mas até maio já tá tudo tranquilo. Vai ter o festival de rap, não tem problema, né? Chegou maio, tava aquela loucura e foi só aumentando a loucura. Mas, assim, esses dias a gente vendeu uma roda lá do skate do Matheus pra um amigo e a gente foi entregar na praça do parque. E só de estar ali, de sentir o sol e não poder ficar, foi muito pesado, assim. De tu não poder pegar o sol na rua, porque tu não pode ficar exposto, né? É isso que tá batendo pra mim. Sim, eu acho que eu antes da quarentena, tipo, eu já não tava indo muito em festa, mas eu ia, gente, sério, todo sábado eu tava em algum lugar tomando chimarrão de tarde, Sim. sabe? Todo sábado, tipo, era meu programa de sábado ou domingo, ou ia sábado ou ia domingo, tipo, gasômetro, Germânia, praça aqui do parque mesmo. Sim. Em algum lugar, na praça, tomando chimarrão, eu tava, assim. E isso também bate muito, porque isso sim era uma rotina que quebrou totalmente. Eu não faço, hoje eu não faço total. O máximo que eu faço é ir no pátio do prédio. Sim, o único lugar que eu vou também é na casa da mãe do Matheus, que é casa, e porque aqui o sol não bate e aí fica bad total, né? Casa é um baita diferencial nesses momentos. Com certeza. Quando eu vou lá nos meus avós também, tipo, só da gente sentar nos fundos do pátio ali, botar uma cadeira e, porra, aquilo ali é vida pra eles. Com certeza. Não, pra mim também não, faz toda uma diferença. Até a gente tava conversando de comprar uma casa, porque depois da pandemia a gente reviu as nossas prioridades, né? Sim. Eu gosto muito de apartamento, assim, não entrei nessa zona ainda, mas eu sinto muita saudade, assim, é que eu ia pra praças mais longe, assim, e dá muita saudade. E geralmente eu ia pra não ver gente, eu ficava com as pessoas que eu ia, assim, tipo, meu irmão, meus amigos, mas só de estar ao ar livre eu acho que faz muita diferença. Sim. Gurias, eu tava... Pode falar. Tá, não, eu queria fazer uma outra pergunta. Vocês ainda tem alguma coisa pra falar sobre isso? Não, pode falar. Não. Ah, tá. Não, é que me veio agora. Eu tava. Semana passada a gente tava conversando, eu e a Aline. E aí a gente tava pensando. Tava conversando, né? Tipo, sobre as nossas escolhas de vida e tudo mais. Vocês chegaram a colocar isso em questão durante esse período? Tipo, porque, por exemplo, nessas minhas metinhas, assim, né? Nessas coisas que eu fui pesquisando e tal pra estudar durante. Uma coisa que me bateu muito, assim, que eu tô sem aula, né? Sim. Então, de março pra cá, eu não vi absolutamente nada sobre a minha faculdade, assim. Eu amo meu curso demais, não penso em largar. Mas a partir das coisas que eu fui vendo, assim, tipo, como eu disse, eu entrei muito em contato com essa coisa da criatividade mesmo, de, sei lá, pintar uma roupa, fazer uma maquiagem, tentar criar alguma coisa pra mim, assim, tentar dar uma mudada no meu estilo. E aí eu fui vendo outras possibilidades. Não digo que eu cheguei a questionar o meu curso, mas eu cheguei a pensar, assim, tipo, por exemplo, sei lá, em empreender alguma coisa, em ir pra um outro ramo. Vocês chegaram a ter Todo dia. Essa dúvida? Pra mim, sempre. Na verdade, desde antes da quarentena. Tipo, descobrir um hobby novo, sei lá. Não, eu não descobri nada novo, mas eu consegui botar em prática aqueles que eu gostava, né? Eu tô fazendo um curso agora de maquiagem, mas assim, educar, ensinar sempre foi uma meta de vida pra mim. Então, largar agora a minha faculdade não seria o ideal, sabe? Porque eu quero ensinar. Só que agora não sei mais o que eu quero ensinar.
entende? Eu tô nessa luta comigo mesma, assim, mas eu acho que desde antes. Eu tô em dúvida faz um tempo já. Eu acho que não foi uma consequência. O que a pandemia me proporcionou aflorou, na foi real. tempo para fazer esse curso. Mas eu não sei se... Eu acho que isso já existia em mim, essa dúvida. Sim. Agora, eu não sei, eu continuo perdida. Não vou te dar uma resposta assim de se eu vou mudar ou não. Talvez a ideia seja, mas eu amo ensinar, então eu não sei se eu vou largar ou não. Eu acho que eu não vou largar, continuar ensinando, mas depende do que, sabe? Exatamente. Abrir uma outra vertente pra fazer alguma outra coisa paralelamente. Sim. É porque eu acho que tem muito disso, assim, né? Tipo, quando a gente tem que tipo, quando a gente tem que criar, sei lá, não digo uma rotina, mas criar alguma coisa pra fazer, e aí tu começa a ver, tipo, que interessante. Sim. Isso aqui, eu não tinha parado pra pensar. Isso vai te fazendo rever a coisa, né? Aline, tu ia falar, eu te cortei, desculpa. Não, capaz. Eu acho que em relação a curso, assim, é uma coisa que eu já venho botando em questão há bastante tempo, assim, se é o que eu quero, se não sei, tipo, acho que tá mais pra não sei a não do que é o que eu quero. Mas não mudou com a pandemia. Continuo na mesma dúvida do como seguir pra frente. O meu trabalho principal eu sigo gostando muito, então não penso em largar em momento nenhum. Acho que tô num caminho que eu gosto muito. Mas uma coisa que eu queria muito, assim, e que a quarentena me fez até ficar um pouco mal, porque agora eu tenho tempo, então quer dizer que eu não faço porque eu não faço mesmo, por culpa minha. Sim. É que é fazer realmente um negócio, mas não um negócio pra fazer o que eu amo. Um negócio pra ter uma renda extra, sabe? Eu sou muito do mundo de finanças, então eu vejo alguns cursos sobre isso, que é uma coisa que me interessa. E eles sempre falam que tu tem que ter uma renda extra, entendeu? Que é uma renda, tipo assim, se der tudo errado, que eu penso. Tu vai te virar de algum jeito. O meu trabalho eu não quero largar, então, sabe? Eu gosto do que eu faço. Acho que é a mesma coisa que tu, Aline. É mais a dúvida do curso mesmo, assim, né? Tipo, será que eu sou apaixonada por isso? Né? E assim, eu não sei, para as pessoas talvez não, mas para mim a faculdade é uma coisa que me tira muito tempo, cabeça, emocional, me tira muito, assim, tô sempre me ocupando muito. E eu fico pensando assim, será que vale a pena tudo isso por um curso que eu não amo? Eu gosto, mas eu não amo. Vale eu a acho, pena? Ana, que a resposta que tu perguntou acho é mais ou menos muito assim, isso, sim. A gente agora, tendo esse tempo pra pensar e refletir sobre o que a gente realmente gosta, a gente tá botando muito... fazendo uma escala das coisas que a gente gosta, sabe? O que te faz bem realmente, porque vale a pena viver sem tempo, viver fazendo algo que tu não é apaixonado, que tu não gosta tanto, pelo que, sabe? Será que uma coisa que eu gosto talvez não me traria o mesmo capital de que um trabalho que eu não gosto? Que não é o meu caso, eu gosto do meu trabalho, mas assim, sobre o meu curso, né? Será que vale a pena mesmo o meu curso? Aí, pensando no meu trabalho, será que eu não deveria mudar pra pedagogia? Sabe? Então, assim, é complicado, mas acho que tá fazendo a gente refletir sobre realmente querer fazer coisas que a gente gosta. É que eu acho que isso abre margem pra gente se iludir um pouco, né? Quando tu perguntou fazer uma... não, foi eu que escrevi aleatório. Eu tô escrevendo um monte de coisa aleatória que agora tem barulhento no meu pensamento. Mas tu perguntou, será que eu sou apaixonada? Cara, eu acho que assim, não dá. Tem coisas que em algum momento vão te fazer questionar, sabe? Tipo, em relação. Acho que não tem nada que a gente queira investir realmente um tempo e tudo mais e fazer aquilo acontecer que em algum momento não vai te frustrar, né? Então. Mas é que eu acho. Na real, pelo que eu entendi, assim, nós três a gente tá. Porque. Eu não consigo ter um pensamento linear, gente, socorro. Porque quando me veio isso, porque a gente tava conversando e tal, e toda essa questão de estar aflorando em mim essa parte mais da criatividade, de cuidar do corpo, de cuidar de mim e de ver que isso tá me fazendo bem e querer levar isso adiante. Isso tá relacionado com o que eu faço também. E nesse momento, porque tudo que a gente começa a fazer no início, relacionamento e tudo mais, no começo aquilo é maravilhoso, é gostoso, é apaixonante. Só que com o tempo começam a aparecer coisas, assim, né? Tipo, um próprio exemplo que a gente tá fazendo aqui agora, esse áudio que a gente tá gravando. Em alguns momentos falhou ali, e aí a gente ficou tipo, agora, o que a gente vai fazer?
vão aparecendo essas pedrinhas e isso é inevitável em qualquer caminho, né? Mas pelas respostas assim que a gente deu, acho que a gente tá ok assim no que a gente. Mas bateu essa dúvida assim. Mas não digo nem em relação a questionar o que a gente tá estudando em si. Eu acho que a questão é sempre pensar Sim. o quanto isso te tira a paz e o quão benéfico é, sabe? Tipo assim, é isso que eu tô pensando, porque hoje a minha faculdade não tem nada a ver com o meu trabalho. Óbvio que pra trabalhar com o meu trabalho eu preciso ter uma faculdade, mas não é a minha. Eu poderia fazer a minha e depois fazer um curso pra especializante, alguma coisa assim. Mas daí eu fico pensando assim, Sim. o quanto me tira a paz para o quão benéfico vai ser, sabe? Porque eu olho lá o trabalho no futuro, hoje eu não penso mais em ser contadora, sabe? Daí eu fico pensando assim, vale a pena? Em compensação, tá aí o fato de ser contador é um ponto seguro, né? Porque tu consegue trabalhar sozinho, sem ajuda de ninguém. Não precisa de uma empresa te contratando. Então eu sempre fico nesse limbo, assim. É isso aí, gurias. Eu acho que o que a gente conseguiu passar aqui nesse podcast, né? Nesse nosso primeiro podcast, é que a gente tem que nos entender, nos escutar e tentar fazer da melhor forma possível todas as coisas, né? Eu acho que a gente tá tendo esse tempo para pensar, para conversar, para trocar e aproveitar esse tempo que a gente tem, porque é um privilégio ter esse tempo, querendo ou não, apesar dessa quarentena, dessa pandemia estar sendo horrível no Brasil, principalmente. Mas é bom a gente ter esse tempo pra gente focar em nós mesmos, né? Então, foi muito boa a nossa conversa. Eu só queria passar um recado, assim, pra quem for ouvir. Que é, usem seus amigos, sabe? Usem eles mesmo. Que é no sentido de chama, conversa, faz chamada. Porque não tá fácil pra ninguém ficar isolado. Então, usem o que vocês têm, sabe? Amigos, família, enfim. Usem porque traz um calorzinho, assim, embora não seja presencial, É verdade. ajuda. Isso mesmo. Então, muito obrigada. Esse foi o Conversa de Quinta. Semana que vem tem mais. Beijo.